Se pudermos ver o problema como uma oportunidade, nossa oração será para que não o deixemos ir até que tenhamos a verdade por trás dele. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Quero saber o que é o eu de verdade. O que é a autoinvestigação? Quero saber o que é o eu de verdade. É isso que você diz. Ao mesmo tempo diz: o que é isso? O que é autoinvestigação? Veja, você de fato está diante de algo fundamental, porque realmente conhecer a si mesmo é a coisa mais preciosa na vida. Para a maioria das pessoas, a vida consiste em obter realizações externas, em ter conquistas, em obter bens, móveis e imóveis, em conseguir viver novos relacionamentos. A busca para a maioria das pessoas é a busca do amor nas relações, da fama no reconhecimento público, do sucesso nas conquistas materiais, da felicidade em sonhos realizados. Apenas alguns poucos colocam a sua mente e o seu coração para essa pesquisa, para essa investigação. Assim, de fato, a autoinvestigação é a coisa mais preciosa, porque é o que pode lhe dar a real visão da vida, a real visão de si mesmo. E o fim para esta ilusão, a ilusão do amor que é conquistado quando as conquistas dentro dos relacionamentos, quando elas são obtidas, quando elas são alcançadas. Então nós estamos procurando ter esse alcance, alcançar nas realizações o amor, obter em conquistas dentro de relacionamentos o amor. O mesmo no que diz respeito à felicidade, à liberdade, à paz. Queremos obter isso no sucesso, na fama. Tudo isso é parte de uma visão equivocada da vida. Por mais que você realize estas coisas, você continuará realmente com problemas, em sofrimento. Porque o que de fato nós precisamos na vida é desta ciência de ser, que é a ciência da felicidade, que é a ciência de Deus. A ciência de Deus é a ciência da verdade sobre você, quando o eu, o ego, não está. E de fato isso requer autoconhecimento. Você pergunta o que é a autoinvestigação?
A autoinvestigação é a liberdade de olhar a si mesmo, sem se colocar como uma entidade que observa para tentar alterar, mudar, modificar alguma coisa. Então, o que é esta autoobservação? Eu prefiro chamar autoobservação, o que alguns chamam de autoinvestigação. Portanto, autoinvestigação é tomar ciência de si mesmo, neste olhar, nesse escutar, nesse perceber como nós funcionamos. Quando você apenas olha o pensamento quando surge, ou o sentimento quando aparece, ou a sensação quando ela está aqui, quando você não interfere, quando você apenas toma ciência de como esse corpo-mente funciona, uma porta se abre. É a porta da compreensão de si mesmo. É a porta do autoconhecimento. E quando ela se abre, se revela como a mente está acontecendo. Aí, como o sentimento, o pensamento, a emoção, a sensação está acontecendo. Aí, então você descobre de uma forma direta como ir além desse padrão de comportamento do próprio eu, desse que vive nesta condição de projeção de uma suposta necessidade psicológica em realizações externas. Esta vida é a vida egocêntrica, é a vida do eu. É a vida de uma ilusória identidade que se vê presente, que está em sofrimento. Portanto, descobrir como olhar, como escutar, como perceber a si mesmo, sem interferir com isso, é não colocar uma identidade presente nesse instante, neste momento, nesta experiência. Quando não temos esta identidade, não temos o experimentador. Quando não temos naquilo que está aqui sendo percebido, alguém para gostar ou não gostar, aceitar ou rejeitar, julgar, avaliar ou comparar. Eliminamos este eu. Esta é a aproximação da meditação. Neste instante. Portanto, a meditação é aquilo que lhe aproxima desta visão da verdade sobre si mesmo, tendo por base o autoconhecimento. E o autoconhecimento tendo por fundamento esse olhar, esta autoinvestigação, que, como acabamos de colocar, eu chamo de autoobservação, ou simples observação. Se a mente silencia, um espaço interno se abre de percepção, de compreensão, de inteligência. Porque o eu não está, o ego não está. O confuso e caótico movimento do pensamento, tendo um pensador, não está. Da experiência, tendo um experimentador, não está. De cenas sendo vistas, lembranças acontecendo, sem este observador. Então, nesse espaço se revela algo além da mente, algo além da pessoa, algo além deste mim.
Nosso verdadeiro encontro com a felicidade, com o amor, com a liberdade, com a paz, não está em realizações externas, está nesta felicidade de ser, quando o eu não está, quando o ego não está presente. A liberação nesta vida é a ciência de Deus, é a ciência deste ser, é a verdade se revelando, quando não há mais qualquer ilusão. A base para esta revelação, o que traz esta compreensão, é esta visão livre do pensador, livre do observador, livre deste experimentador. Portanto, o que é esta auto-investigação? O que é este olhar? É o perceber direto, é o constatar aqui, neste instante. Você não irá se assentar em um determinado lugar para uma determinada técnica ou prática, para respirar desta ou daquela forma, para se aproximar desta constatação. Isso é aqui, momento a momento. Isso não requer uma técnica. As pessoas falam de técnicas ou práticas de meditação. A presença da meditação não é a presença de uma técnica ou prática executada por alguém. Esse alguém é a presença do pensador, tentando se livrar dos pensamentos. Essa técnica ou prática é a presença deste observador tentando se livrar daquilo que ele está vendo e que não quer presente em si mesmo. Se, por exemplo, o medo está presente e eu quero me livrar, o elemento que observa o medo, ele está separado do medo, tentando se livrar do medo. O observador do medo se envolve na técnica, na prática da meditação, para vencer o medo, para se livrar do medo. Esse esforço ocorre nesta separação entre o observador e aquilo que ele está observando, entre o medo e esse que se vê como alguém que tem que vencer o medo. O ponto é que isso não é real meditação. A presença da meditação é a ciência de que não há qualquer separação entre a experiência que aqui está presente, seja ela qual for, e alguém sendo experimentador dessa experiência. Portanto, o direto contato com o que está aqui, sem esta separação, é a presença da meditação. Se o que temos presente aqui é medo ou raiva, ou ciúme ou inveja, não coloque uma identidade presente nesse sentir, nesta sensação, emoção. Apenas tome ciência. Esse tomar ciência, inclusive e principalmente sem nomear essa experiência, é a base para o fim dela. É o fundamento para o fim desta psicológica condição. Porque quando nós nomeamos, já nos separamos para fazer algo contra isso, para reprimir, para fugir ou rejeitar, tentar se livrar.
Fazer qualquer coisa é a partir desse centro que se separa, que é o eu, o ego, o pensador. Quando nós temos a presença da meditação, nós não temos alguém meditando. A presença da meditação é a ciência do que está aqui. Neste observar, escutar, perceber, olhar, sem o eu, sem o pensador, sem o experimentador, sem o meditador. É o que nós precisamos descobrir nesta vida. E descobrimos isso quando nos aproximamos de nós mesmos. E constatamos, observamos, percebemos. Sem alguém, volto a dizer, nesse olhar ou perceber, isso é auto-investigação. Isso é auto-observação. Aquilo que lhe revela a verdade sobre si mesmo. Para o fim desse eu, desse mim, desta ilusória ideia de alguém presente, neste momento, nesta experiência. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um benefício para os membros, que é a prioridade na resposta das perguntas, e ainda algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. E os membros têm vídeos exclusivos só para membros e vídeos especiais, que são vídeos gravados em encontros presenciais com o mestre Gualberto. Bom, a pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: cansei de lutar contra as circunstâncias. Como se livrar dos problemas? Aqui, quando você diz, me cansei dos problemas, o que faço para me livrar? Ou como se livrar dos problemas? Veja, você diz, me cansei dos problemas. A ideia de alguém que tem problemas. A ideia de alguém cansado dos problemas. A ideia de alguém para se livrar dos problemas. Essa ideia é algo presente em razão de um condicionamento que nós temos. A crença comum em todos nós é de alguém presente com problemas. Quando você está triste, não tem você triste. Mas a nossa crença é de que alguém está com problemas, esse alguém sou eu. É de que alguém está triste e esse alguém sou eu. Nós separamos a tristeza desse eu. Separamos os problemas deste eu. Nesta divisão, nós sustentamos um modelo de pensamento ilusório que apenas sustenta a continuidade aqui da tristeza ou do problema. Porque não existe esta separação entre o problema e eu, entre a tristeza e eu. Este eu e a tristeza aparecem juntos. Observe que quando você está preocupado, não tem você preocupado, você é a própria preocupação. Você não se separa para dizer, eu estou preocupado. Quando se separa para dizer, eu estou preocupado, esta separação já foi estabelecida como uma crença aí, estabelecida pelo próprio pensamento. Porque quando a preocupação está presente, você é esse elemento consumido por essa dor, por esta preocupação. É que nós estamos constantemente intelectualizando tudo. Então, intelectualizamos o problema.
quando dizemos eu tenho problemas ou eu estou preocupado, essa é uma forma do intelecto se separar ilusoriamente do problema ou da preocupação para tentar lidar com aquilo, para tentar lidar com aquela situação. Eu tenho medo. Isso não é verdade. A verdade é que o medo é você, quando ele está presente. Eu tenho preocupações. Não, a verdade é que quando há preocupações, você é a própria preocupação. Me sinto ansioso. Não, você é a ansiedade quando a ansiedade está presente. Não há esta separação. É o intelecto que nos fala desta separação. É ele que nos dá a sugestão de uma identidade que é o eu se separando da própria situação. Portanto, a ideia de se livrar dos problemas é somente uma ideia. Podemos entrar num contato direto com o problema sem a ideia de alguém, apenas tomando ciência do que esse problema significa, sem interferir com ele. É quando a mente se aquieta, silencia, um espaço novo se abre e temos a oportunidade da compreensão deste problema. Esse problema é compreendido não é quando este eu compreende o problema. Esse problema é compreendido quando ele se dissolve nesta clara visão de uma mente livre do próprio eu. Então, o que é a libertação do problema? É a libertação do eu. O que é a libertação do medo? É a libertação do eu. O eu é a presença do medo. Sem o eu, não há medo. O que é a libertação do problema? Sem o eu, não há problema. Aqui, na vida, a grande revelação é que a vida não tem problemas. O problema está presente no eu, querendo mudar, alterar, comparar, julgar, rejeitar. Nós temos a vida acontecendo e uma ilusória identidade que se separa para resistir à vida como ela acontece. Então surgem os problemas. Mas esses problemas não estão separados deste eu, que é o criador do problema, que é o movimento do próprio pensamento, tentando mudar, alterar, fazer alguma coisa contra isso, ou para modificar isso que é. Assim, nos aproximamos da verdade quando aprendemos a olhar. Portanto, nos aproximamos do problema, do medo ou do sofrimento quando deixamos a ilusão de uma identidade que se separa para querer fazer alguma coisa contra isso, para querer lidar com isso. É por isso que a chave consiste em descobrir como escutar, como olhar, como perceber o que está aqui. Então, esta mente quieta e silenciosa revela algo além desta condição, além desta situação. É quando a verdade divina se revela. É quando a liberdade se revela. É quando o amor floresce. É quando, diante desta percepção nova do momento, não há problema, não há conflito, não há desordem, medo ou sofrimento.
E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e também retiros de vários dias. E eles são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo às nossas dúvidas, nos ajudando a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para entrarmos no estado de quietude mental, no estado de meditação. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e já clica aqui para se tornar membro do canal e ter acesso a esses benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.